Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o Rico Assunção. Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar aqui sobre planejamento financeiro, aula número 2. Vou começar falando sobre os diferentes grupos na hora que você estiver fazendo seu planejamento financeiro. Os diferentes blocos. Primeiro sendo receita, que é a parte da origem, de onde vêm os seus recursos. E a parte de baixo é o destino, né? Como você aloca os seus recursos financeiros. Ou você gasta eles dentro do próprio mês, o que eu chamo de gastos recorrentes, aqueles gastos que a gente tem todo mês, como aluguel, conta de mercado e etc. A gente vai falar mais em detalhe, mas hoje eu queria dar mais uma parte um pouco mais conceitual falando sobre o gasto corrente. E os segundos o segundo e o terceiro são economias para o futuro, né? Seja para o curto, médio prazo, tem gastos que você vai ter dali a um ano ou até menos de um ano, para viagem de férias, ou ter que pagar o IPVA, IPTU, coisas desse tipo, ou investir para o longo prazo para gerar renda passiva ou para fazer uma reserva de segurança, ou como a gente chama de emergência. Mas hoje eu vou falar sobre a primeira caixinha ali, a caixinha dos gastos correntes, que é uma proxy do seu padrão de vida, que traduz como você vive no seu dia a dia. E antes de a gente começar a falar sobre isso, porque eu vou falar muito de mindset aqui, porque não dá para a gente entrar de um detalhe de uma planilha sem a gente antes ter alguns conceitos na cabeça, que eu acho que são importantes. Economia não é sobre não gastar, a gente fala isso no dia a dia, né? Economizei significa deixei de gastar, e se você economizasse muito e muito bem, vamos dizer, usando desse conceito, é como se você não gastasse absolutamente nada, o que não é racional. Economia é fazer escolhas que sejam inteligentes, que otimizem seu bem-estar. A função da economia é que você conheça o que te gera bem-estar, é isso que a gente vai falar hoje, para que você possa maximizar ele, que você possa otimizar o seu bem-estar e ao longo do tempo. Né? E para isso, você precisa se conhecer. O autoconhecimento é essencial. Então eu vou começar falando hoje aqui sobre o conceito de utilidade. A aula de hoje vai ser uma aula sobre esse conceito de utilidade, que todo economista conhece, nas primeiras aulas de microeconomia, um conceito bem básico, acho que vocês vão reconhecer rapidinho. A utilidade é uma medida de bem-estar, que é gerado pelo consumo, o quanto que o consumo se traduz em nível de bem-estar para o consumidor. Em outras palavras, é isso. Isso que significa utilidade. Imagina que você pudesse dar uma nota a esse bem-estar, a cada coisa que você consumisse na vida, seja um serviço, seja um produto, etc., que você pudesse atribuir uma nota de bem-estar dentro daquilo ali. A primeira figura é um shopping com os amigos. Eu mesmo escolhi as notas, coloquei, aleatoriamente, mais ou menos aleatório. Um shopping com um amigo teria uma nota 3, umas férias nesse chalezinho lá nos Alpes, 7,5. E o bangalô nas Maldivas, numa lua de mel, nota 8, por exemplo, de utilidade. E eu imagino que você, do outro lado da tela, deve estar pensando que você não concorda necessariamente com essas notas que eu dei, obviamente, porque é muito pessoal. A utilidade ela é pessoal. É isso que vem no próximo slide, que a utilidade ela traduz a preferência do consumidor. E o primeiro item é sobre a personalidade. Cada pessoa tem um perfil de consumo que é único. Só eu consumo da maneira que eu consumo, eu tenho o bem-estar em consumir cada produto da maneira que eu tenho, que é bem diferente dos outros. Então eu coloquei aqui mais forte. A primeira é gente que gosta de viajar, tem gente que gosta mais de estudar, ler livro, aprender, fazer curso, etc. Tem gente que é muito ligada em carro, por exemplo. Outras pessoas em roupa, enfim. Não há nada de errado, não tem um padrão de consumo que seja melhor que o outro, mas o importante é que você se conheça, que você saiba o que você prefere, que você aloque os seus recursos naquilo que te traz o maior nível de bem-estar. Essa é a primeira coisa. A segunda é você tomar cuidado, com algumas armadilhas que podem ter dentro daquilo ali. A primeira delas é você seguir um padrão de consumo que não se traduz necessariamente nas suas preferências como consumidor, mas que você simplesmente segue o padrão, segue o outro, o keep up with the Johnsons, Tipo, meu vizinho tem um carrão, então eu acho que eu tenho que ter também, ou todo mundo na minha família fez faculdade, de Direito, e aí eu vou fazer também.
enfim, seguir ou perseguir alguns status ou algumas coisas que você acha que vêm do mundo externo, né, que são impostos pela sociedade, algumas pessoas veem assim, e você segue esse padrão que vai de encontro, né, que na verdade não traduz necessariamente sua preferência quanto consumidor. E o outro é que você às vezes se engana, então você pode dizer, olha, eu gosto de viajar, minha preferência é viajar. Quando você vai olhar o teu orçamento, o teu dinheiro vai para tudo quanto é... Todo mundo diz que gosta de viajar, a verdade é essa. Né? Se perguntar, pô, eu gosto de viajar, não conheço uma pessoa que diz, não, detesto viajar. Todo mundo gosta, todo mundo diz que gosta. Mas aí você vai olhar o dia a dia, o que a pessoa realmente faz, e aí vai ver, pô, paga caro pra caramba no aluguel, para morar no bairro X, Y, Z, e depois não tem dinheiro para viajar. Quer dizer, pô, mas então você prefere... Né, sua preferência é onde você vai morar, não é viajar. Ou você está alocando errado o seu dinheiro, eu acho que essa é a primeira parte, né, de você, do autoconhecimento, você realmente decidir, definir ou entender quais são as suas prioridades como consumidor, suas preferências, e depois ver se você está agindo em conformidade com aquilo. Né? E a segunda é simplesmente um engano na outra parte, né? Um engano, eu digo que eu gosto de viajar, mas na prática, parando para pensar bem, realmente não gosto tanto assim. Eu falo isso porque parece legal, mas na prática eu prefiro fazer outras coisas, sei lá, tomar chopp toda sexta-feira com meus amigos. E essa é a parte da personalidade, é aquela parte em que a utilidade não é uma coisa, vamos dizer assim, única, nem fixa. Cada produto vai trazer um nível de utilidade para pessoas que vai se traduzir de forma diferente. Primeiro ponto. E o segundo é que dentro, mesmo a própria pessoa, mesmo a gente, a utilidade do consumo de um bem, ele varia. A gente vai falar sobre dotação, depois a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo sobre esse último item aqui, mas a ocasião também é extremamente importante. E aí tem a foto do diamante e uma água mineral, e no nosso dia a dia, o natural, que a gente valoriza muito mais o diamante pela raridade, enfim, pela beleza, do que a água mineral. Mas se você estiver no deserto sem água, você trocaria, tivesse um diamantezinho no bolso, você trocaria o diamante, ele teria muito menos valor para você ali naquele momento do que a água mineral. E o terceiro é a dotação. E mesmo que as ocasiões sejam, vamos dizer assim, parecidas, sejam as mesmas pessoas, a sua dotação inicial, o quanto você já começa, quanto que você tem de cada bem, ela faz mudar a utilidade. E aí eu trouxe um exemplo aqui, esse exemplo da pizza, que todos nós conhecemos esse efeito. Você está morrendo de fome, você entra num restaurante e vai lá, sei lá, pede uma pizza, aí na hora de comer a pizza, o primeiro pedaço da pizza, quando você realmente está com muita fome, é o melhor de todos, é o mais saboroso, aqui, sai saliva e tudo. É a mesma pizza, né? Ela pode ser idêntica, a primeira fatia é idêntica à última, talvez um pouquinho mais quentinha, né, que é sempre bom, mas a mesma pizza, e a primeira fatia que você comer, independente de qual lado seja da pizza, qual que seja a fatia, ela vai ser sempre mais gostosa, porque você está com mais fome. Então eu coloquei aqui na direita uns exemplos, se a gente pudesse dar números, né, a utilidade. Então, quanto maior o número, mais utilidade, né, mais bem-estar a gente tem no consumo. A primeira fatia de pizza nos traria uma utilidade de 5, uma nota 5. A segunda, uma nota 4. Por quê? Porque aí você já está com um pouco menos de fome, você já comeu a primeira. A terceira, você está com menos fome ainda, ainda te traz um bem-estar, uma nota 3. A quarta, 1,5, já bem abaixo. E a quinta você já é indiferente entre comer e não comer. Você pode comer ou pode não comer. Você olha assim, não sei se eu como, se eu não como. Isso acontece, uma volta e meia com a gente. Você está naquele entre o 0,5, menos 0,5 está ali. E se você decidir comer aqui o quinto pedaço, o sexto pedaço vai te trazer uma utilidade negativa. Você já está cheio. Quer dizer, se você comer uma fatia a mais, você vai passar mal, você não quer. Tá? Você não aceitaria, nem de graça, obviamente. Você só comeria se te pagassem. Vamos dizer, se tivesse algum ganho fora da utilidade que a própria pizza te daria. E isso se traduz em vários outros bens, né, que você poderia consumir. Um exemplo aqui do carro, né, um exemplo à esquerda. O primeiro carro te daria uma utilidade, vamos dizer, no exemplo 10. Se você ganhasse o segundo carro idêntico ao primeiro, o segundo carro teria uma utilidade bem menor que a do primeiro, né, 5. E isso é uma tendência natural na maior parte dos bens, que a gente chama de bem normal. Não são todos os bens que são assim,
Existem bens que a gente chama de bem mal, que é, na verdade, quando você consome o bem não é bom, mas um bem normal, ele tem essa tendência de gerar isso. Então, o que a gente diz é que a utilidade marginal é decrescente, é assim que a gente diz. Mas que marginal no sentido, né, de na margem, né, de uma unidade adicional. Então, cada bem-estar vindo de um consumo adicional de um bem, ele traz uma utilidade, traz um grau bom de satisfação, mas num ritmo cada vez menor. Essa que é a curva aqui que eu estou mostrando, a utilidade total ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Em alguns casos ela vai cair, né, a utilidade começa a se reduzir. Mas o fato é que ela vai crescendo, mas ela vai crescendo num ritmo cada vez menor. Né? Como essa curva aqui, ó. Aqui tem só utilidade marginal, essa aqui é a quantidade do bem consumido, é a utilidade. Então você consome o primeiro aqui, a utilidade é alta, e ela vai reduzindo até chegar aqui no finalzinho, tá vendo? Em alguns casos ela é negativa, chega aqui, ó, você vai consumindo e a utilidade vira negativa. E isso traduz com essa tabela aqui que eu estou mostrando, a utilidade marginal, você imaginar um bem qualquer, um bem normal qualquer, a primeira unidade te dá 10, né, de utilidade, tem um bem-estar nota 10, a utilidade total está 10. A segunda unidade desse mesmo bem te traz ainda uma utilidade marginal positiva, 8. Você está melhor, 18 é melhor que 10, então você está melhor consumindo 2 unidades do que uma só. No entanto, não é proporcional, você não está em 20, está em 18. E aí por diante, vocês já entenderam, né? Terceira unidade, 5, está em 23, até chegar à sexta unidade. Não são todos os bens que têm utilidade marginal que chegue a ser negativa, mas muitos têm, e que uma utilidade adicional te traz mais problema, vamos dizer assim, te traz uma desutilidade no total, quer dizer, não é racional que você o consuma. E aqui eu estou trazendo um exemplo, esse menininho aqui sou eu com 6, 7 anos, só para contar um exemplo pessoal, um aniversário meu, não sei exatamente qual, mas eu acho que deve ter sido por aí, eu devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos, não sei, e eu ganhei de uns amigos dos meus pais esse pega-varetas. E aí o moço que me deu perguntou se eu tinha gostado. E aí, gostou? Eu falei que não, porque a Cacá dizia que eu não podia, a Cacá era menina que cuidava de mim na época, que eu não podia contar mentira, não contava. E eu disse não, porque eu já tenho igual. E, bom, não que eu me orgulho disso hoje, mas eu acho que alguma coisa eu aprendi daquilo ali, porque criança tende a ser, vamos dizer assim, transparente e fala o que pensa, né? Eu falo o que sente. E de fato, você ter vários presentes, vários brinquedos iguais não te traz uma utilidade maior. Então, quanto mais você já possui um bem, menos bem-estar traz o consumo adicional desse mesmo bem. Bom ter isso na cabeça. Agora falando de dinheiro, né? Tem $1 milhão nessa foto aqui, eu contei. E esse $1 milhão, ele é $1 milhão para todo mundo. Né? É o mesmo $1 milhão. Só que o quanto de bem-estar ele vai trazer para as pessoas vai variar de acordo com a dotação que essas pessoas têm. Aqui é aquele filme, né, o Lobo de Wall Street, é o Leonardo DiCaprio jogando dinheiro aqui do iate dele. Para o Leonardo DiCaprio aqui, nessa cena, $1 milhão é óbvio que ele vai gostar. Nem que seja para ele jogar, né, ostentar, poder fazer o que ele está fazendo ali. $1 milhão para todo mundo, eu não consigo imaginar o caso que uma pessoa recusaria. Só que enquanto para o Leonardo DiCaprio ele vai ficar, pô, legal, maneiro, peguei mais $1 milhão hoje, sabe? Para esse morador de rua, $1 milhão mudaria completamente a vida dele. Então, o nível de bem-estar que o mesmo $1 milhão pode trazer varia muito de pessoa para pessoa e depende do quanto que você tem. De novo o mesmo gráfico, né? Só para mostrar que aqui a gente vê isso na curva. O que a gente aprende com isso? Que na verdade as unidades adicionais elas sempre trazem menos vantagem para a gente em termos de bem-estar do que a unidade anterior. A unidade consumida antes sempre tem um valor maior. O que eu quero dizer com isso, né, onde que eu quero chegar com esse ponto, é que não vale arriscar, sei lá, um passo a mais, correndo o risco de ter que descer um passo a menos, porque esse passo a menos tem um valor para você que é muito maior do que o passo a mais que você quer conquistar. E é isso que a gente tem que ter na cabeça. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, o exemplo aqui na direita, um cara jogando cara ou coroa. E digamos que tem uma aposta, cara
né? Se der cara, você perde sua casa, a casa que você tem, é o único bem, o único item que você tem. E coroa, você ganha uma outra casa, como a sua, mesmo padrão, mesmo patamar, né? Vale a pena você jogar isso? Pensa você aí, se você jogaria essa moeda pro alto ou não. Eu vou te dizer que eu acho que você chegaria à conclusão de que não vale a pena você entrar nesse tipo de aposta. É um jogo justo, vai? É um jogo justo, você tem 50% de chance de ganhar uma casa como a sua, de ficar com duas, e 50% de chance de terminar sem nenhuma. Um jogo completamente justo. Se a gente falasse dos economistas que são completamente lógicos e racionais, eles seriam indiferentes entre jogar ou não jogar. Mas a gente tem sentimento, e tudo isso que a gente está falando aqui, embora esse jogo seja justo, não é um bom jogo. Não vale a pena você jogar, porque a sua perda, a perda que você pode ter em perder a sua casa, vai te causar um dano muito superior do que o benefício de ganhar uma casa adicional como a sua. Porque digamos que a sua casa atual te traga 10 pontos de utilidade, só que a casa adicional traria utilidade também para você, digamos, umas 3 a mais, mas não é o mesmo que a sua casa atual, né? Então é um tipo de jogo que você não jogaria, não valeria a pena você arriscar 10 graus de utilidade em troca de ganhar 3 a mais, tá? E essa aqui é a pirâmide, vamos dizer, pirâmide financeira de preferência na hora do consumo. A base da pirâmide são nossas necessidades básicas, né? Alimento, roupa, moradia, depois tem alguns supérfluos que, vamos dizer assim, são válidos, são relevantes. Não estou dizendo que a gente tenha que cortar completamente, mas a gente tem que colocar em perspectiva o que é supérfluo, o que são necessidades realmente básicas, né? Porque senão você pode cair naquela pegadinha de que tudo é necessidade. Eu preciso, de um monte de coisa que na verdade é supérfluo. Quando você está limitado realmente em termos de dinheiro, aí você vai ver o que é realmente necessidade básica versus o que é supérfluo. E lá no alto da pirâmide, o luxo. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque na verdade tem um efeito, uma pegadinha que é temporal, que a gente vai falar sobre isso ali na frente, né? Para quem não conhece, teve um teste, né, que chama-se o teste do marshmallow. Foi feito lá nos anos 70, se não me engano, pela Universidade de Stanford, que pegaram várias crianças, colocaram numa sala e deram para as crianças um pedaço de marshmallow. E disseram assim, daqui a 15, eu vou sair da sala e volto daqui a 15 ou 20 minutos. Se você não comer esse marshmallow, você vai ganhar um outro marshmallow. E aí as crianças, algumas delas passaram, acho que a maior parte delas passaram bastante perrengue, né, porque é uma tentação. E várias crianças comeram marshmallow, outras não, mas anos depois eles foram seguindo essas crianças e viram que as crianças que não tinham comido marshmallow, que conseguiam adiar a recompensa, por uma recompensa maior no futuro, tinham se dado melhor na vida, tinham tido empregos melhores, ido para melhores universidades, etc. e tal. É super conhecido, né? Provavelmente você já conhece esse teste, mas para falar sobre como a gente julga o tempo, o espaço do tempo. E aí, tudo isso dentro desse conceito de utilidade é que a gente tem uma tendência a descontar a utilidade futura, né? Mas eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Aquela viagem das Maldivas que eu dei, porque a foto é bonita, né? Eu trouxe lá do exemplo que eu tinha mostrado lá na frente. Digamos que você chegue em casa hoje e abra um envelope e com a surpresa de que você ganhou o ticket, você e seu parceiro, para irem viajar hoje mesmo para as Maldivas. Isso vai te trazer uma utilidade gigantesca, né? E agora, se você abrir o envelope, os mesmos tickets, o mesmo lugar, ir para Maldivas com a mesma pessoa e etc., mas daqui a um ano só, o nível de utilidade vai ser menor. E seria naturalmente menor se fosse daqui a 10 anos. Chega em casa, caraca, que surpresa, legal, ticket, vamos para Maldivas daqui a 20 anos, 20 anos. Então, assim, a gente desconta a utilidade, né? E é interessante isso, porque eu trouxe um exemplo aqui, eu mesmo criei esse exemplo, na verdade, né? Vamos dizer que hoje, se fosse para você viajar hoje mesmo, uma empolgação vai, nota 100, daqui a uma semana, essa empolgação já baixaria para 90, né? Então, quer dizer, em uma semana perderia 10 pontos. O que é interessante nisso tudo é que, daqui a um ano você perderia muito mais, né? Estaria em 53. Só que uma semana que hoje vale 10 pontos, uma semana daqui a um ano não vai mais valer praticamente nada. Se eu disser,
vamos para Maldivas daqui a um ano, ou vamos para Maldivas daqui a um ano e uma semana, para você essa semana a mais não vai fazer nenhuma diferença daqui a um ano. Mas uma semana a mais hoje, para você, faz uma diferença muito grande. Quer dizer, a gente tende a valorizar o presente, assim, muito imediatista, né? O hoje, o momento, o amanhã, o etc. O curto prazo tem uma tendência, né, a gente a escolher muito maior do que o futuro. E isso é que acaba sendo uma pegadinha no jogo completo, né, temporal. Porque a gente tem essa tendência de ser imediatista e supervalorizar o tempo presente. E muitas vezes, ou todas as vezes, se não, isso acontece em detrimento do futuro. Né? Porque se a gente volta aqui, ó, na nossa pirâmide, o que a gente acaba fazendo é, como a gente desconta a utilidade futura, e a gente sabe que as nossas necessidades básicas têm utilidade muito maior para a gente, qualquer supérfluo ou luxo, porque são a base da nossa pirâmide. A gente, o exemplo que eu dei do diamante é um luxo, tem um valor enorme para a gente, só que não é uma necessidade básica. Se você tiver que escolher entre o diamante e uma água mineral no deserto, você vai escolher. Ou se você estiver passando fome, você vai vender. O diamante vai trocar por comida. Né? Ninguém. Então, assim, as nossas necessidades básicas é o que tem utilidade maior. Só que no curto prazo, a gente acaba alocando muita coisa dentro dessas caixas aqui, luxo e supérfluo, antes da gente ter a nossa garantia de necessidades básicas lá na frente. A gente desconta muito a utilidade desses itens. Essa é a pegadinha que acontece, né? Que a gente acaba colocando em risco as nossas necessidades básicas futuras em troca de consumo de supérfluos hoje, que deveriam nos trazer utilidade muito menor hoje. Mas como é hoje, a gente prefere o hoje do que o amanhã, a gente acaba gastando o dinheiro que seria importante para garantir nossa sobrevivência lá na frente, hoje. E o segredo de um bom planejamento financeiro, de uma boa vida financeira, uma vida financeira saudável, é evitar essa montanha-russa, né? Evitar a montanha-russa do bem-estar. Porque como a gente falou aqui, essa parte da subida ela não nos traz bem-estar, né? A gente está sempre bem, mas numa unidade que é sempre menor do que a unidade que a perda nos traz. A perda nos traz um mal-estar que é maior, que tem uma área no gráfico, ou que se representa por uma nota, se a gente pudesse botar número, maior do que os ganhos. Né? Ou seja, em outras palavras, a gente fica assim feliz em subir na vida, mas descer um degrau na vida é muito doloroso, tá? de padrão de vida e tudo. Não compensa você subir um degrau na vida que você tem que lá no futuro descer de volta. Então eu coloquei aqui a outra foto, é você subir numa escada, que o padrão de vida que a gente quer sempre subir, melhorar o nosso padrão de vida, mas sem nunca ter que descer a escada de novo, nunca ter que descer um degrau. Óbvio que na vida existem imprevistos, mas você se defendeu buscar descer o mínimo de degraus que você pode na vida. O ideal é você ir construindo de uma forma que você esteja sempre subindo, você evite essa queda que tem a montanha-russa. Quer dizer, vai subindo mais devagar, entendeu? Não sobe como aqui na montanha-russa, sobe devagarzinho, mas com certeza de que esse passo que você está dando na frente, você não vai ter que voltar ele lá na frente. Isso vai otimizar o seu bem-estar. Porque, como eu costumo dizer, eu sempre uso essa frase, né, que o bom é bom, mas o melhor é melhor. O que eu quero dizer com isso é que, muito mais que uma medida, vamos dizer assim, absoluta, o bem-estar é uma medida relativa, depende de onde a gente vem. E aí, para exemplificar isso, coloquei uma foto maneira aqui de um apartamento bem legal em frente à praia, e duas carinhas se contrastando. A primeira, um cara triste, tem que morar nesse apartamento. Por quê? Porque ele veio de uma mansão. Então, o cara saindo de uma mansão, um espaço enorme, gigante, com uma vista ainda melhor, tendo que morar nesse apartamento, que é, apartamento pequenininho, sem espaço, e agora não dá nada. Para ele, esse apartamento é ruim. Para o cara que está vindo num casebre, o apartamento é demais. Né? Então, não é aonde a gente está, mas é a história, é a direção, é o caminho que a gente está seguindo. Mais do que estar bem como uma medida absoluta, o que a gente quer é estar melhor. A gente tem que estar... Nós, enquanto seres humanos, somos assim. É bom a gente se conhecer e saber como é que a gente reage em relação às coisas. O mais importante é a gente construir um amanhã que seja melhor. Cada dia melhor que o outro. A direção importa mais do que a posição onde você está.
Porque a qualidade de vida pode ser uma armadilha para a gente. Se você não conseguir manter essa qualidade de vida que você chegou, ela vai jogar contra você no futuro. É a armadilha, né? Como eu falo, assim, saiu uma pesquisa que 80% dos ganhadores de loteria, de jogos de azar, essas pessoas foi de sorte, né? Porque ganharam, ou nem tanto no final, acho que pode ser realmente considerado de azar, 80% perde o prêmio inteiro, perde tudo e volta a viver como vivia antes, num prazo de 5 anos. 80%, é muita gente, é quase todo mundo, pô. 80% é uma raridade você manter. O que isso significa para a pessoa? Significa que você tinha, digamos assim, uma vida boa, sei lá, você, não sei, era um gari, ou você motorista de ônibus, você, enfim, vivia a sua vida, e era feliz, sexta-feira saía, não sei o quê. De repente você ganhou muito dinheiro, você se acostumou, conheceu, se acostumou com um padrão de vida, que 5 anos depois você teve que abrir mão e voltar para a vida que você tinha antes. Só que a vida que você tinha antes, que antes você ganhar o prêmio, te satisfazia, agora já não te satisfaz mais. E essa é a armadilha, porque se você sobe o teu padrão de vida de uma forma que você não consegue manter, você vai pagar caro por isso, porque voltar para o padrão de vida anterior custa caro em termos de bem-estar, custa muito caro, porque o padrão de vida ele é viciante. Quem fuma, quem sabe, conhece isso. Se você cria uma rotina de gastos, sei lá, casa no campo, ou se você sai sempre para restaurante e tudo, isso acaba se impregnando, mesmo que a utilidade desse hábito ela vai diminuindo. É por isso que eu estava falando o negócio da armadilha, da necessidade. Acaba você achando que aquilo é necessário na sua vida, está te cortando, está tirando uma coisa necessária. Quem mora num bairro nobre, vamos dizer, o cara mora no Leblon, acha que precisa morar ali, depois de sair dali para morar em outro lugar é difícil. Então a regra a gente vai falar sobre gasto corrente lá na frente, mas a regra não se comprometa com o que você não consegue manter. Coloque em perspectiva, não coloque em risco o seu padrão de vida. É bom você já começar, se você estiver hoje começando o seu padrão de vida, começando o seu orçamento, começando a definir o rumo dali para frente, essa é a hora, talvez, você definir qual é o padrão de vida que é saudável para você e que você consegue sustentar lá na frente. Tá? Porque o que eu falo, o problema é que a gente tende a supervalorizar o grau de utilidade que o consumo vai trazer para a gente, né? E as pessoas acabam fazendo isso. No final das contas, você olha um apartamento maneiro, está visitando, aí pega, se compromete com dinheiro que o cara nem tem para pagar um aluguel e tem certeza de que aquilo vai ser o bem-estar. E no dia que o cara assina o contrato, que ele se muda e tudo, está super contente, super feliz. Mas depois de um tempo, você se acostuma com aquilo. De novo, a utilidade marginal vai reduzindo. Cada dia que vai passando, vai perdendo um pouco daquilo. Só que você está amarrado no aluguel. E aí você começa a procurar outras coisas. Mas esse aluguel está muito caro, eu não consigo fazer mais nada. Quer dizer, um negócio que começou, que você achou que ia resolver todos os problemas da sua vida, não resolve mais. E é assim com vários itens de consumo que a gente tem. Você compra um iPhone achando que, cara, quando tiver um iPhone... E é legal mesmo, durante a primeira semana você está super feliz e tudo, não sei o quê. E conforme os dias vão passando, aquilo vai te trazendo um bem-estar cada vez menor. E no final é só um celular mesmo. E o que você não pode fazer é que aquilo te bloqueie o caminho, o espaço, de você estar melhor amanhã. Tá? Se você estiver amarrado num aluguel super caro, que você amanhã não vai poder viajar, não vai poder... Aquilo pode te bloquear, atrapalhar você construir um amanhã que seja melhor. Você vai manter aquele padrão o tempo inteiro. E embora manter o padrão pareça legal, como a utilidade é negativa, cada vez o retorno daquele mesmo padrão vai se sentir pior para você. Quem dirá, então, se você reduzir o padrão? Foi aquilo que eu falei lá antes, né? É isso. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre como orçar cada linha de despesas correntes. Vou falar uma a uma quais são os grupos que eu uso, cada uma delas como é que a gente deve olhar e tal. Mas é essencial a gente ter essa discussão antes da gente olhar cada linha, enfim, é o mindset, a gente ter clareza do que a gente está fazendo, como é que a gente está definindo esse padrão de vida. Valeu, gente. Todos um grande abraço.